tempo, mesmo depois de inserido, de iniciado, de estar lá já no terreiro de Umbanda, lá atrás, na minha jornada umbandista, eu não sabia muito bem o que eu tinha que fazer, sabe? Eu via as pessoas falando de preceito, você tem que fazer o seu preceito, você tem que fazer seus subrituais, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas eu não entendia muito bem, porque as pessoas só falavam, mas não explicavam. E eu acho que isso se tornou uma constante dentro da Umbanda, e muito ainda se fala que tem que ser feito algo, que tem que ser feito aquilo. E quem está chegando na Umbanda, mesmo que seja como consulente ou como filhos de santo, está entrando dentro de um terreiro, não sabe o que deve ser feito, não entende o que é preceito, não sabe o que é preceito, parece um bicho de 7 cabeças, parece uma coisa maluca. O que é preceito? Meu Deus do céu. Então tem terreiros ainda, casas de santo aí, terreiros de Umbanda, casas de caridade que não explicam, mas falam que tem que fazer. E aí fica muita gente ali que nem barata tonta, tá perdido e não sabe o que tem que ser feito. Então o Desvendando a Umbanda foi criado para isso. Foi criado para explicar certinho o ABC de como a gente fazer para ir para o terreiro. Não importa se a gente é médio, consulente, entenda, fazendo aqui o Desvendando a Umbanda, o que você tem que fazer para poder ir para o terreiro. Então esse módulo é específico para isso, para você entender como se preparar para ir para um terreiro de Umbanda. Terreiro de Umbanda a gente vai ver ainda o que é um terreiro de Umbanda, como é a estrutura de um terreiro de Umbanda. Mas aqui a gente vai entender o que é preceito, como eu me preparo para ir para o terreiro. Porque o terreiro de Umbanda é um lugar sagrado, é um lugar onde as divindades habitam de uma maneira mais concisa, mais forte, mais firme ali dentro. As entidades, os orixás, as divindades da Umbanda, elas estão em todo lugar, elas estão em nós, elas estão na nossa casa, na onde a gente está com o pensamento nelas, elas estão presentes. Mas no terreiro de Umbanda é algo muito mais forte, muito mais firme. É um lugar sagrado, é um lugar de respeito, é um lugar de reverência, de colocar o teu ori em devoção a essas divindades. Mas como se preparar, né? O que fazer para ir para lá? Então a gente fica sem saber o que fazer e só escutando os outros falando, e muitos ainda não explicam. Muitos sacerdotes, muitas sacerdotisas, muitas casas, e às vezes não por maldade, mas porque não tem tempo, ou porque não tem quem tem essa habilidade. Às vezes o próprio pai de santo tem conhecimento, mas não tem, a mãe de santo tem conhecimento, mas não tem a didática de fazer uma aula, fazer ali uma pré-eleição e explicar para os filhos de santo, para os consulentes de santo, o que deve ser feito, como fazer e como agir para ir para um terreiro. Então, pensando nisso, eu criei aqui o Desvendando a Umbanda e vamos para a aula de hoje, então, entender o que é preceito. Sou consulente e já aceito a Umbanda. Eu já aceito a Umbanda na minha vida. Então, o preceito é aquilo que vem para que você faça sobre aquilo que você aceita. Eu aceito a Umbanda, então o que eu preciso fazer para que a Umbanda fique mais firme, mais forte na minha vida? Isso é preceito, de uma maneira bem simples. Mas preceito, de uma maneira mais didática, de uma maneira mais explicativa, são regras, normas e determinações que precisam ser feitas para que você atinja um objetivo com êxito. Bom, agora complicou um pouquinho, mas não complicou não, fica tranquilo, é fácil. A gente vai sair dessa aula aqui entendendo certinho o que é preceito. Então, a primeira explicação, eu aceito a Umbanda e agora eu preciso fazer o que vem antes. O que eu preciso fazer para que eu continue aceitando a Umbanda e que a Umbanda esteja na minha vida, esteja dentro de mim, que eu respire a Umbanda, que eu tenha a Umbanda como minha religião, como a minha prática de transformação, não só para um umbandista melhor, mas como uma pessoa melhor.
Existem os preceitos, que são regras, determinações que devem ser feitas para você chegar num objetivo com êxito. Então o preceito, ele tem como objetivo fazer uma limpeza energética, material e sentimental, emocional. Então é matéria, energia e sentimentos. O preceito vai fazer com que você se blinde, vai fazer com que você faça uma camada protetora no seu campo áurico, nas suas energias de chakras e nas suas energias sentimentais, para que você possa ir para o terreiro protegido contra qualquer investida contrária, que alguém possa ir para lá sem ter se preparado e essa energia possa ficar solta e de repente quando você vai embora levar essa energia contigo ou se sentir mal. Tem pessoas que entram dentro de um terreiro e sente a energia de pessoas ali ou de espíritos que estão sofrendo. Quando você faz o preceito, você está blindado, protegido, para que isso não te aborreça, não te perturbe. E outro objetivo do preceito é para que você vá com o pensamento, sentimentalmente, você já está pronto, preparado para poder chegar lá e receber as suas bênçãos, receber com êxito na proteção e ter êxito na emanação das energias, na recepção das energias. Você bloqueia energias contrárias quando você faz os preceitos e abre o seu campo energético para receber as energias positivas, as bênçãos dos orixás. Então, explicando de uma maneira mais simples, rápida, isso é preceito. E quais são os preceitos que nós vamos estudar, que a gente precisa fazer para poder ir para um terreiro de Umbanda? Mas antes de eu falar os preceitos, deixa eu falar uma coisinha. Cada casa tem o seu preceito. Cada sacerdote, cada sacerdotisa, cada pai ou mãe de santo de uma casa, um dirigente espiritual, ele vai passar o preceito conforme a orientação do guia espiritual, que é chefe daquele terreiro. Então, os preceitos que eu vou falar aqui hoje para vocês podem ser diferentes da casa que você vá. Então, execute os preceitos da casa que você vai. Se você não vai em casa assim, nenhuma definida, vamos supor, eu vou terça-feira eu vou numa casa, na quarta eu vou numa outra como consulente, tudo bem, então faça o preceito que eu estou te passando, se for do seu agrado. Ou então pegue os preceitos de uma das casas e tenha como seu preceito e faça, vai ser bom, não vai ter problema nenhum, tá certo? Você não precisa fazer o de uma no dia que você vai, o de outro no dia que você vai. Pega um que te agrade, pega um conjunto de preceitos, porque não é um só, são vários, e faça para que você tenha a sua proteção e para que você tenha o seu axé, para poder receber o axé das divindades, dos orixás e das entidades que você vai passar, que você vai consultar. E isso ajuda também quando você vai lá falar com a entidade, quando você vai lá consultar, a entidade vai conseguir transmitir para você tudo aquilo que você precisa, de uma maneira mais harmônica e mais entendível, quando a gente está com os preceitos feitos tudo direitinho, né? Bom, o primeiro preceito que eu vou passar aqui para vocês é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não que o Evangelho explique a Umbanda, o Evangelho kardecista não explica a Umbanda, mas é importante porque o Evangelho vai nos trazer a ética e a conduta de Jesus, a ética e a conduta de Jesus Cristo e dos Espíritos que trazem boas palavras, que trazem boas emanações para que vocês, para nós, para todos nós, possamos ser harmônicos em razão e emoção, possamos ter um entendimento do que a espiritualidade quer que a gente tenha como ética, como prática de caridade, prática de amor e de moral nesse mundo terreno. Então o Evangelho é o primeiro que a gente vai estudar. O segundo é Vela de Anjo de Guarda. Vela de Anjo de Guarda na Umbanda é um ritual que todos nós conhecemos, Eu acredito que não tenha ninguém que vá na Umbanda e que nunca ouviu falar em Vela de Anjo de Guarda. Então é para fortalecer e firmar o axé do anjo da guarda que lhe acompanha, que lhe dá proteção. Firmando uma vela de anjo da guarda, você não está afirmando, você não está ali fazendo uma firmeza pro seu anjo da guarda. Você está fazendo uma firmeza para você e pedindo a proteção do seu anjo de guarda.
O segundo preceito é esse, então. O terceiro preceito são os banhos de defesa. E aí as ervas podem ser ervas para descarrego, ervas para elevação. Cada casa tem a sua, eu já falei no comecinho. E a gente vai estudar um tipo aqui, tá bom? Eu vou passar para vocês um banho quando chegar na próxima aula, que a gente vai falar sobre cada um desses preceitos. O quarto preceito é abster-se de comer carne. A gente não deve comer carne 24 horas antes de ir para os trabalhos. Vamos entender também depois na próxima aula o porquê disso. O quinto preceito é abster-se de bebida alcoólica. A gente não deve ingerir bebida alcoólica 24 horas antes de ir para o terreiro, antes de ir para uma gira de caridade, para um terreiro de Umbanda. E no sexto preceito, a gente também deve abster-se de ter relações sexuais 24 horas antes de ir para o terreiro, porque é troca de energia. Às vezes eu estou bem, mas a minha parceira não está bem. Meu parceiro, minha parceira, aí cada um tem o seu gênero de relacionamentos, né? E o sétimo e último preceito é fazermos uma meditação, 5, 10, 15 minutos, o quanto a gente puder tirar no dia do trabalho, no dia da gira, para a gente poder se conectar com nós mesmos, com o nosso interior, com as nossas entidades, com os orixás. Então essa aqui foi a primeira aula do módulo 3, o que é preceito, e a gente já está se preparando para ir para o terreiro de Umbanda. É isso aí, agora está ficando cada vez mais legal o curso. Então vai deixando seus comentários, fala o que vocês estão achando das aulas, vai colocando aí embaixo, aí tem um campo que é só para comentário. Se quiser também fazer perguntas, tirar dúvidas, também pode. Fica à vontade, pergunta aí, não tem problema nenhum. Que Oxalá e Oluru abençoe vocês, Oxóssi e Oxum dê muita luz nas bênçãos de Oxalá. Um grande axé para todos vocês.